Olá! Milhares nas ruas marcaram o 19 de junho, nesse sábado, contra Bolsonaro. Justiça Federal absolve Lula e Gilberto Carvalho na Operação Zelotes. E a PGR pede ao STF para rejeitar a ação de Bolsonaro contra restrições nos estados devido à Covid. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando mais um Fato Brasil aqui pela WTV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, né? Desde já, peço desculpas aí pelas 2 semanas que a gente esteve fora do ar com o Fato Brasil. O problema foi comigo, foi um problema de ordem pessoal, mas estamos aí. Nesse meio tempo eu fiz aniversário, agora são 35 primaveras contando, né? Faz 10 dias, né, que eu fiz aniversário. E eu estou aqui de volta com o Fato Brasil para trazer sempre as principais notícias do dia, né? Lembrando que você pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, que é muito fácil, é sempre @WTV Brasil. Mas principalmente aí pelo nosso Facebook, facebook.com/WTV Brasil, onde você pode comentar. Lembrando que se eu não ler o comentário ao vivo aqui no programa, eu respondo ele no Facebook, ou então, se for aquele assunto pra a gente discutir, eu trago aqui no programa de amanhã, tá? Então, se eu não ler hoje, você me desculpa, mas com certeza eu vou ler no pós-programa, que às vezes eu não enxergo o comentário aqui devido ao dinamismo do programa, tá? Também, aproveitando aí, ó, acesse aí o nosso site wtvbrasil.com.br, onde da nossa programação a gente faz a transmissão ao vivo, simultânea no nosso site, Facebook e YouTube. Então você pode acessar nosso site sempre, que nossa programação 24 horas está sempre rolando. E todos os programas inéditos e ao vivo são transmitidos simultaneamente, tá? E também pelo nosso youtube.com/WTV Brasil, como você pode ver aí. Começa a música. Opa! Desculpa, foi erro meu, mas tudo bem. E vamos começar o programa de hoje, porque a gente tem alguns assuntos importantes pra gente falar, né? E o primeiro assunto de hoje é o seguinte, gente. A Procuradoria-Geral da República defendeu no Supremo Tribunal Federal, o STF, a rejeição daquela ação que foi apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro contra as medidas determinadas por governadores dos estados, né? Como, por exemplo, o lockdown e o toque de recolher para evitar a expansão do Covid. Então, a PGR, né, a Procuradoria-Geral da República, pediu numa ação direta de inconstitucionalidade. Aliás, ela não pediu, não. O Bolsonaro, numa ação direta de inconstitucionalidade, pede a suspensão desses decretos de 3 estados, que é o Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Norte. O pedido foi apresentado pelo presidente por meio da Advocacia Geral da União, a AGU, no fim de maio, né? E em parecer assinado pelo procurador Augusto Aras, a PGR afirma que a ação não deve ter o mérito analisado por questões processuais. Segundo o Ministério Público, os 3 decretos tinham prazo de vigência que já se encerrou na primeira quinzena de junho. Ou seja, já perdeu o prazo, não tem por que acontecer essa ação, porque os prazos já acabaram, já passou, né? E aí, segundo a Procuradoria-Geral da República, 2 desses decretos chegaram a ser prorrogados, mas o governo federal não chegou a questionar especificamente as novas normas, que para a Procuradoria-Geral faz com que a ação perca o objeto. Ou seja, não haveria mais o que ser analisado, porque já passou, né? E o que a gente pode dizer sobre essa ação do presidente Bolsonaro, né? É o famoso... quem não ajuda, que não quer ajudar, mas também não atrapalha, né? Eu acho muito incrível como que o presidente, além de desestimular todas aliás, desde quando começou a pandemia, desestimular o uso de máscara, o isolamento social, ainda quer ir contra as normas dos estados
para poder fazer lockdown e tal. Nesse caso foram 3 estados, mas ele é contra em tudo, né? Basicamente, o que a Procuradoria-Geral da República disse é que já perdeu a validade, porque acabou o tempo, já era. Não tem por que acontecer. Mas, gente, a gente tem uma outra coisa também, que eu acho que se usa o termo jurídico, mas a gente precisa também usar o termo mais popular. Esse tipo de ação por parte do Bolsonaro, meu Deus. Se eu fosse... É que existe um rito legal de lei, tá? Não de legal de ser legal, tá bom? Vamos deixar isso claro. Existe um rito legal para que as coisas aconteçam. Infelizmente, o STF às vezes tem que fazer o que tem que ser feito, né? E tudo mais. O problema é que eu acredito que isso aí é mais uma prova de que o presidente não está preocupado com o povo que está morrendo. E a gente já vai falar sobre as 500 mil mortes, né? Inclusive, eu tô mudando um pouquinho o foco aqui do Fato Brasil, porque a gente sempre fala dos números da pandemia. E hoje eu vou mudar um pouco o foco dos números brutos de hoje, né? De dia a dia. Porque eu gostaria de comentar um pouco sobre essa questão. Mas percebe-se uma presidência totalmente desalinhada, um governo totalmente desalinhado à real necessidade do povo. O presidente Bolsonaro vive falando de que é necessário ter emprego, que se as pessoas ficarem em casa elas não vão conseguir trabalhar. Pois é. Mas se ele tivesse tão preocupado com isso mesmo, por que ele não fechou todo o país lá no começo da pandemia para que a gente não tivesse tido um aumento dos casos e aí sim a gente já pudesse estar trabalhando e o comércio voltando, como está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Hoje começa o inverno aqui no Brasil, consequentemente o verão no hemisfério norte, onde está os Estados Unidos. E em Nova York comemorando, porque tá todo mundo podendo andar sem máscara, ficar aglomerado de novo, porque lá 70% da população já está vacinada, então já conta-se com imunidade de rebanho. Coisa que ainda está muito longe de acontecer. E está tendo uma aceleração por parte de alguns governadores em relação à vacinação. O próprio governo federal, Bolsonaro, na figura do Queiroga, né, que é o novo ministro da Saúde, está acelerando a vacinação. Mas ninguém sabe se vai ter vacina suficiente para cumprir todos esses prazos que estão sendo divulgados. Nós aqui da WTV Brasil divulgamos alguns prazos também aqui no estado de São Paulo, nas nossas redes sociais. E independente disso, nós vamos continuar acompanhando naturalmente, mas é sempre a gente não tem noção. Por exemplo, aqui em São Paulo hoje, 60% dos postos de saúde não tinham vacina, tinham acabado. Aí a Secretaria de Saúde do município de São Paulo falou que isso foi pontual. Foi algo, mas que amanhã já vai estar tudo consertado, que isso aí foi muito pontual. Quero acreditar, mas eu pago para ver, tá? Eu também já tomei minha vacina, eu tenho comorbidade, sim, eu tenho hipertensão. Gordo desse jeito tem hipertensão. Não que ser gordo seja problema, porque eu não vejo problema na minha aparência por ser gordo. Se você acha que o que eu falo aqui não tem credibilidade porque eu sou gordo, você tem um problema muito sério. Provavelmente você deve ter elegido aí o Bolsonaro também, porque geralmente as pessoas que ficam falando contra as outras pessoas sobre coisas físicas e tudo mais, que são essas pessoas que gostam do presidente. Mas enfim, o fato de eu ser gordo, infelizmente, me trouxe hipertensão, eu tenho pressão alta, né, que é a pressão alta do sangue. E por causa disso, eu tenho comorbidade e consegui me vacinar antes do que as pessoas da minha idade. Se você tem uma comorbidade e você pode se vacinar no seu estado, vá lá. Não perca tempo, porque quanto mais cedo nós nos vacinarmos, melhor. Mas, infelizmente, não é a realidade para todos. Porque o ideal era que todos nós, mais de 70% da população, com comorbidade ou sem comorbidade, já tivesse sido vacinado. Se o nosso presidente da República, como está se chegando à conclusão através da CPI e através de diversas investigações, e não precisa ser muito inteligente para ver o que está estampado na cara, se o presidente tivesse comprado vacinas antes, nós já poderíamos estar perto dos Estados Unidos no que se diz a imunidade de rebanho. Erro do governo federal, da política negacionista que a gente denuncia todos os dias aqui no Fato Brasil, tá? E tudo que eu tô falando aqui tem base, tá?
tá? Tem artigos, tem matérias e jornais credibilizados. E por mais que o Bolsonaro tenha tido um chilique hoje e mais uma vez colocado a culpa na Globo e na imprensa, porque a imprensa que fala mal dele, ou seja, que fala sobre os erros dele, é uma imprensa, diz ele, que é vendida. Só quem fala bem, só quem tá lá apalpando o humilde saco escrotal do presidente é que é bem falado na imprensa, né? Agora, nós que estamos falando a verdade, independente de presidente, porque na época do Lula, aliás, na época do Lula eu não estava no ar, mas na época da Dilma, eu falava contra a Dilma também. Nunca fui de amaciar o saco escrotal de nenhum político aqui. E não vou fazê-lo. Porque político, a gente não tem que ficar amaciando. Político a gente tem que cobrar. Porque ele é um funcionário do povo. Tá? E é isso que você sempre vai ver aqui no Fato Brasil. Agora é o Bolsonaro. Se subir o Lula de novo, eu vou encher o saco do Lula. Aí o petista vai me odiar de novo. Se subir um Ciro, aí o pedetista vai me odiar de novo. O fato é que todos me odeiam e eu vou tentar sempre, dentro das minhas possibilidades, falar a verdade enquanto eu tiver voz. Afinal, estamos numa democracia e a nossa Constituição me permite isso. Enquanto isso acontece, estarei aqui falando a verdade. E eu já falei demais e chegando a esse ponto, continuando a minha crítica, a gente, infelizmente, nesse sábado, o Brasil chegou à marca de 500 mil vítimas, 500 mil mortes por Covid-19. Uma triste marca, 500 mil pessoas que perderam as suas vidas, 500 mil famílias impactadas por esse vírus, com o governo federal agindo totalmente ao contrário do resto do mundo, acreditando em coisas negacionistas. E fica aqui, nós, no sábado, que foi quando isso aconteceu, e calhou com um protesto que eu já vou comentar, no sábado, a gente colocou uma nota de pesar, porque 500 mil de vidas foram ceifadas, abreviadas, tiradas, assassinadas até. Por que eu falo assassinadas? Porque a política de negação do nosso governo, com certeza, jogou a favor para que esse número acontecesse. Países mais desenvolvidos, com políticas diferentes, não tem tantos mortos como a gente. Que só está perdendo, até o momento, para a Índia, né? Que teve aí tá tendo uma alta aí, e a variante que vindo de lá tá aqui também. Então, infelizmente, nesse sábado foi a marca desses 500 mil, e eu fico aqui pensando, de verdade, vou até tirar o GC aqui da tela e vou colocar aqui. Precisa morrer, mas quantas pessoas para que as pessoas enxergarem que o governo federal tem culpa no cartório? Ai, Vitor, você é jornalista, você não pode falar isso contra o governo. Posso e vou. E não gosta? Tem outras opções aí. Pode lá ver o SBT, a Rede TV, que vive lá, falando bem. A Record, né? Que são as emissoras que são amigas do presidente. Aqui, graças a Deus, a gente nunca foi amigo de presidente nenhum. Seja ele da direita, seja ele da esquerda. O fato, e eu estou estampando o fato, o nome desse programa é Fato Brasil, justamente para isso. O fato é que a política do presidente Bolsonaro e de seu governo federal contribuiu imensamente, para eu não falar outra coisa, para esse 500 mil de mortes por Covid. Poderia ser bem menos se a gente tivesse agido com um mínimo de inteligência. Vou falar uma coisa aqui. Negacionismo é coisa de gente burra. Pronto, falei. É isso. É por isso que as pessoas não gostam, às vezes, de assistir meu programa. Falam que eu sou de esquerda. Que eu sou comunista, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Fala. Como diz aquele ditado dos adolescentes, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Porque aqui é fato estampado, doa quem doer. Doa quem doer. Eu não estou aqui para fazer amigo. Eu estou aqui para orientar. Eu estou aqui para informar e para levantar a atenção sua. Aliás, eu vou mandar um abraço para uma galera aí que está me assistindo, mas olha só, a nova
que eu ouvi nesse final de semana. E ouvi de um bolsonarista, viu? Um bolsonarista que estava se escondendo, né? Não vou falar quem é, por uma questão de ética, mas o bolsonarista se revelou, saiu do armário bolsonarista e falou: sim, eu sou bolsonarista. Basicamente isso. E este falou para mim que jornalista só serve para chamar atenção. Que nós jornalistas estamos aqui porque nós somos deficitários de atenção. Nós somos pessoas que a gente quer atenção a todo custo. E é por isso que a gente é jornalista. Então jornalista não é uma profissão digna e honrada da democracia e extremamente importante e essencial no regime democrático. Não! O jornalista, ele é uma necessidade individual do indivíduo jornalista, no caso eu e todos os 6 jornalistas que estão me assistindo, de chamar atenção porque nós queremos atenção a todo custo. Pro bolsonarismo, o jornalista é isso, é dispensável. Não precisa de jornalista, a gente só quer chamar atenção. E pintar o rabo com a bandeira nacional de verde, amarelo, ficar fazendo dancinha e todo mundo lá, e fora Dilma fala Lula, todo mundo se fudeu. Desculpa o palavrão, mas é isso. Isso não é chamar atenção. Ficar andando de motinho, falar que bateu o livro dos recordes, você tem nenhuma comprovação disso. Falaram que tinham milhões de motos, sendo que eram 6 mil aqui no pedágio em São Paulo, contado no pedágio. Ah não, isso não é querer chamar atenção. Ficar toda hora xingando a Globo e colocando a culpa na ONU, na Globo, no PT, no Lula, no jornalismo, na PQP, na mãezinha, na vozinha, isso não é querer chamar atenção. Agora, vir dar a informação com credibilidade, checada, com um fato estampado, com um monte de fontes confiáveis, analisar o fato, traduzir o fato para que a pessoa em casa consiga ter ciência de tudo o que está acontecendo no país, isso é chamar atenção. Nós estamos errados. Nós estamos praticando jornalismo não porque a gente quer fazer o nosso papel social numa sociedade democrática. Estamos fazendo o jornalismo porque a gente só quer chamar atenção. Porque nós somos problemáticos, que a gente quer ficar só chamando atenção. Então esse é o problema. Jornalista é um problema. Jornalista não serve pra nada. Vai te catar! Pronto, é isso que eu vou falar. Essa é a resposta. Se a gente chama atenção é porque a notícia por si só, ela chama atenção. Ninguém está querendo ser estrela na frente de câmera, ainda mais para dar notícia ruim. Se fosse para eu ser famoso, gostaria de ser famoso por outras coisas boas. Não para eu ser famoso porque trazer a notícia ruim que infelizmente eu tenho trazido desde sempre. Porque esse país é complicado, e esse é complicado mesmo. Então quer dizer que votar num idiota que tá num imbecil que tá 30 anos sem fazer nada, mamando da teta do governo, sair em rua pintado de verde e amarelo, fazendo dancinha e um monte de coisa, botando a culpa em todo mundo, menos no seu mito, e isso não é chamar atenção. Chamar atenção é trabalhar honestamente. E olha que quando a gente vai cobrir manifestação da direita, falam que a gente é vagabundo. Porque é jornalista. Além de vagabundo, também a gente só quer chamar atenção. Agora, fazer essa farra toda que é feita aí, isso não é chamar atenção. Não é chamar atenção. Se você acha que jornalista só quer chamar atenção, vá pra casa e aí a sua mente completa a minha frase. Desculpa, mas às vezes a gente tem que falar. Às vezes a gente tem que dar a resposta. E a população está dando a resposta. Não é só a esquerda, não. A população que está pensando um pouco mais, está vendo que o governo está acabando com o nosso país, foi para a rua nesse sábado de novo, uma manifestação que foi convocada, sim, pelos partidos de esquerda, pelas ONGs, pelos projetos sociais, e foram manifestações contra o governo Jair Bolsonaro, que tomaram diversas capitais, foram 25, de acordo com a agência CNN, mais várias cidades espalhadas, não só capitais. Entre as reivindicações está a volta do auxílio emergencial de R$600 enquanto estiver na pandemia, uma mudança na política ambiental, que nós estamos acabando com o nosso meio ambiente, parece que isso não é importante. Daqui a pouco vai começar as queimadas. Aí vai de novo falar, aí o Pantanal vai pegar fogo de novo, e a hora que faltar água,
Aí todo mundo vai falar, ai, nossa, como a gente poderia imaginar. E também o impeachment do presidente Bolsonaro, que, na minha opinião, tá fazendo um péssimo governo. Aliás, se eu falar péssimo governo, eu tô sendo bonzinho. Que eu não quero falar outro palavrão aqui, que daqui a pouco vão falar que eu sou boca podre, que eu sou chamando atenção, por isso que eu falo, ai, eu não posso ouvir um palavrão, senão eu vou desmontar. É que nem aquele povo que não sai na chuva porque é de açúcar, sabe? Então, ai, eu não posso ouvir um palavrão no ar. Ai, Vitor, você falou... Tudo que você falou é importante, mas na hora que você falou o palavrão, pronto, acabou a importância do que você tá falando. Ah, meu Deus do céu. Se vocês soubessem o que eu tenho vontade de falar, que eu me controlo... E aí o ato acabou calhando, não que foi premeditado, mas calhou com o dia que chegamos à marca de 500 mil mortos pela Covid-19, tá? Tem uma fotinha que eu queria mostrar pra vocês. Vamos mostrar a foto aí, gente? Aí, ó. Essa é a foto é uma foto da Mídia Ninja, tá, gente? Do site da Mídia Ninja. Tirada do alto da Avenida Paulista. Teve várias outras fotos e você pode procurar na internet aí. A gente optou por não colocar vídeo porque nossa equipe, infelizmente, por uma questão de segurança, a gente não pôde estar presente, mas nós estávamos cobrindo, acompanhando pela internet, naturalmente, e logo logo nós voltamos a fazer as coberturas também de manifestações e de acontecimentos aí, nós já estamos nos preparando para isso, né? Tudo por uma segurança, né? Eu acho que... E quando o povo vai para a rua, mesmo numa pandemia, é porque o governo é mais prejudicial do que a própria pandemia. Essa que é a verdade. Doa quem doer. Milhares de pessoas, né? E você vê, pela própria foto aí que eu vou colocar de novo, não precisa a gente inventar. Ah, milhares. Olha aí, ó, a foto fala, né? Não adianta... Ah, mas tirou uma foto... Você vê que a foto é aérea, gente. Você vê toda a Avenida Paulista tomada. E isso aconteceu em outros casos. Teve cidades que foram poucas pessoas também. Mas nas capitais, principalmente, foram manifestações mais ou menos desse tamanho aí. E você pode ir lá no Google e pode ver. Como diz o Ciro Gomes lá na entrevista, que tá todo mundo falando no Flow, né? Que é aquele podcast. Não precisa acreditar em mim. Vai lá no Google e vê. Então, assim, diferente da outra manifestação que aconteceu na semana passada, a motociata aqui em São Paulo, que falaram que eram milhões e na verdade eram 6 mil motos, totalizando 12 mil, de 12 a 14 mil pessoas. Grande, grande. Nós noticiamos na rede social? Noticiamos, porque o nosso papel é esse, é noticiar. Na semana passada as pessoas eram as pessoas a favor. E no sábado agora passado foi as pessoas contra o Bolsonaro. E conforme vai acontecendo, tanto da direita como da esquerda, a gente vai noticiar e vai mostrar a realidade. Se está vazio, a gente fala que está vazio. Se está cheio, a gente fala que está cheio. Se está médio, a gente fala que está médio. E é isso, é falar a verdade no ar. Não dói, entendeu? Vai ser sempre assim. E vamos lá, vamos para outra aqui. E aí o pessoal aí que não gosta do PT se doeu hoje, né? Eu senti assim um ar de meu Deus do céu, né? Porque... Enfim, né, principalmente o bolsonarismo hoje teve uma derrota, digamos assim, porque a Justiça Federal, né, o juiz federal Frederico Botelho de Barros Viana, que é da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, decidiu nesta segunda-feira absolver o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-ministro Gilberto Carvalho e outros 5 acusados em um processo por corrupção relacionado à Operação Zelotes, né. Então a acusação era de que Lula teria editado uma medida provisória para favorecer empresas do setor automotivo em troca de um recebimento de propina. De acordo com o Ministério Público, 6 milhões de reais teriam sido prometidos pelos empresários para financiar campanhas do PT. Houve investigação e hoje o juiz decidiu absolver, porque não houve provas, enfim, não houve... chegou-se à conclusão de que tanto Lula como Gilberto Carvalho e os outros 5 que foram acusados de corrupção passiva não eram culpados e saiu aí a absolvição. É aquilo que eu falo. Tem gente que pode não acreditar, mas a justiça, ela precisa andar no seu rito normal. Se não tem prova, como é que você vai acusar? Isso vale para o Lula como vale para o Bolsonaro. A gente precisa lutar, sim, por um sistema de justiça eficaz. E a gente sabe que o nosso sistema de justiça é lento e ineficaz muitas vezes. Ineficaz muitas vezes. Mas quem sou eu para falar do resultado contra o Lula? Tá absolvido? Quem sou eu para falar que tá errado? Sendo que eu não tenho prova de que o Lula fez o que estava sendo acusado. Tanto que foi absolvido. É a mesma coisa. Se o Bolsonaro for absolvido de alguma coisa e não tiver prova, é o mesmo discurso
que a gente tem que falar. Mas isso tirou um pouco o sossego de alguns bolsonaristas hoje, pessoas que não gostam do Lula. E o Lula lançou uma nota pedindo que os veículos de comunicação dessem a mesma exposição para a absolvição do caso, como deram quando ele foi acusado e o caso da Operação Zelotes chegou até ele. Essa foi a nota que o Lula deu. Gente, para encerrar o programa, eu gostaria de falar uma coisa agora sobre o nosso estado de São Paulo. Nas semanas passadas aí, a gente teve uma notícia, inclusive a gente até publicou nas nossas redes sociais, de que as linhas 8 e 9 da CPTM aqui do estado de São Paulo foram cedidas à iniciativa privada num consórcio feito pela CCR e o Grupo Ruas por 30 anos, por quase 1 bilhão, né? 980 e tantos milhões, né? O Intercept, nesse final de semana, falou o seguinte, que o governo Dória paga uma indenização bilionária e CCR vence licitação de mesmo valor dias depois. Pois é. Deixa eu explicar a situação. O governo, digamos assim, um mês antes de ceder as linhas, né, de fazer o leilão para ceder as linhas 8 e 9 para a iniciativa privada, teve que pagar uma multa que estava prevista no contrato da linha 4 amarela, que também é concessionada para a CCR, que é uma empresa que obtém a concessão, faz parte dos consórcios que estão em concessão das linhas 4 amarela e 5 lilás, aqui em São Paulo, que também opera o metrô na Bahia e é envolvida em várias empresas aí, em várias concessões, tanto estatais e tal, de vários estados. Mas vamos lá, vamos focar aqui na CPTM e na Via 4. O governo Dória foi lá e pagou uma indenização por causa da queda, lembra do acidente na Estação Pinheiros que abriu aquela cratera? Isso gerou uma indenização para a concessionária. Tá lá no contrato. É por isso que eu sou contra a privatização de meio de locomoção. Olha o contrato. Foi um acidente e detalhe, causado, vários engenheiros afirmam que é causado por uma técnica rápida e digamos assim, de escavação, e por isso que caiu tudo. Enfim, mas está na investigação. Independente disso, o governo teve que pagar uma indenização para a concessionária porque atrasou a entrega para a concessionária da linha pronta, certo? Certo. Aí, do nada, ele pagou 1 bilhão e um mês depois, a CCR pagou 980, quase 1 bilhão de reais para ser a concessionária das linhas 8 e 9. Não dá a impressão que o governo Dória, né, o governo estadual, deu o dinheiro para a CCR comprar as linhas 8 e 9? Não dá essa impressão? Isso está sob investigação. Por quê? Porque os deputados estaduais do PT, né, vou colocar aqui a bancada do Partido dos Trabalhadores, do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo, estranhou essa coincidência. Pode ser uma coincidência, estou dizendo que é, mas não é estranho. O governo paga para a CCR 1 bilhão e vende para a CCR 2 linhas da CPTM praticamente com um valor muito próximo, um mês depois. Ou seja, recebe de volta parte desse dinheiro. Quase o dinheiro. Então, é meio estranho mesmo. Ainda mais vindo do governo estadual, né? A gente sabe, né? Não preciso falar aqui das famas, né? Então, em 10 de junho, entrou com uma denúncia sobre a indenização no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e o Intercept veio mostrar essa realidade, essa questão numa matéria foi publicada pelo jornalista Gilberto Nascimento nesse final de semana, e que é muito interessante. Naturalmente, é importante nós falarmos isso na mídia, porque é necessário que haja uma investigação para ver. A investigação é importante para ver se realmente tem alguma coisa errada, porque tá cheirando mal, e o cheiro tá chegando aqui. Eu já tô encerrando o programa. Ou se tá tudo certo mesmo. O bom de investigar, mas tem que ser uma investigação séria. O bom de investigar é isso, que se tiver tudo certo, ok. Mas não é estranho? Sei lá, você também não tá sentindo esse cheiro? Porque eu tô. Mas é opinião. Não há nada que comprove esta acusação. Mas que é estranho e a bancada do PT, naturalmente, né, que é a oposição ao governo do PSDB aqui em São Paulo,
pediu para que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo investigasse essa questão. Será que nesse mato tem coelho? É o que a gente vai ver nos próximos capítulos, né? E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu não consegui ler os comentários hoje, tinha bastante coisa para falar. Mas eu vou ler todos os comentários, eu respondo o que for possível, eu trago amanhã. E amanhã eu tô de volta aqui no Fato Brasil, aqui na WTV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã. Tchau, pessoal!